Caros amigos, boa tarde para todos. Mais uma vez, né? Eu queria cumprimentar a nossa mesa, a pessoa da coordenadora, a doutora Luciana, a doutora Ana Catarina, estão aqui nos socorrendo com a visão médico-espírita, né? Mas quero cumprimentar toda a ordem dos advogados, na pessoa do querido amigo, advogado, grande advogado na cidade de Barbacena, mas antes de ser um grande advogado, um grande espírita e amigo, Luciano Alencar. E cumprimentar a minha casa, meu local de trabalho, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na pessoa do desembargador Estevão Lucchesi, que além de ser ao menos para mim, uma referência profissional, é um grande amigo e uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração no Tribunal de Justiça e também nas lides espíritas, e está conosco aí na Associação dos Magistrados Espíritas, o doutor Luciano, na Associação Jurídico Espírita, que mais inclusiva, tem uma proposta bastante interessante. E o nosso tema hoje, eu quero apenas lançar algumas sementes para a nossa reflexão, porque os nossos companheiros também vão desenvolver o tema, vão trabalhar outros ângulos. Eu gostaria de começar dizendo que é quase paradoxal, depois de tudo que nós assistimos aqui sobre a África, sobre esse sofrimento, esse esforço para salvar vidas, esse esforço para resgatar a dignidade, vir aqui falar de pena de morte. Soa até um pouco paradoxal, né? Do ponto de vista jurídico, nós temos a nossa Constituição, no seu artigo 5º, inciso 47, ela diz assim: não haverá penas, e aí na linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, 19. Salvo em caso de guerra declarada. No caso de guerra declarada, nós temos o Código Penal Militar, que prescreve uma série de crimes e a pena é de morte por fuzilamento. Então, tirando esse caso previsto em lei, a pena de morte é vedada em nosso ordenamento jurídico, e surge a grande discussão, porque o artigo 5º, todos sabemos, aquele que estabelece os direitos e garantias fundamentais do cidadão brasileiro, por disposição da própria Constituição, constituem as chamadas cláusulas pétreas, aquilo que o legislador ordinário não pode modificar. Nem mesmo o Congresso, nem mesmo o Congresso todo reunido, em quórum qualificado, através de emenda constitucional, não pode abolir ou alterar ou reduzir a eficácia dessas disposições dos direitos e garantias fundamentais. Esse é um ponto jurídico quase que unânime. Mas nós gostaríamos de trabalhar com dois posicionamentos. De um lado, um posicionamento apaixonado, mas que também expressa uma indignação e uma reação à violência que tem aumentado e à truculência que tem feito parte dos crimes cometidos atualmente. Nós temos observado, quem lida com a área penal, embora eu não atue especificamente na área penal, mas os plantões nós respondemos para as questões criminais, no meu caso particular, numa comarca vizinha, que é a comarca de Contagem,
é assustador o número de delitos cometidos em um final de semana. Estarrecedor. Às vezes cometidos por adolescentes que assalto à mão armada, seguido de morte, na sequência, eles pegam um carro e cometem 5 assaltos na sequência, com extrema violência, extrema crueldade e uma banalização da vida. Então, talvez em reação a essa brutalidade, a esse recrudescimento da violência e esse agravamento dos crimes, tem se tornado comum na voz popular quase que um clamor por um endurecimento das penas, por uma atitude quase que vingativa do Estado, e volta e meia surge o tema da pena de morte, onde muitos acreditam que, trazendo a pena de morte, ela seria uma solução para esses crimes violentos, violentíssimos, como esses que nós temos presenciado e que se tornaram comuns. É claro que esse discurso é um clamor popular, ele não tem muito uma construção jurídica, não tem muito uma construção de política criminal, não se faz uma reflexão de sociologia, de política criminal, é apenas um clamor para que o Estado reaja de uma maneira violenta, na mesma intensidade do crime. De outro lado, nós temos uma posição que às vezes causa também espanto, é uma posição intransigente na defesa dos direitos humanos, uma posição intransigente na defesa da dignidade humana, mas que desconsidera também o sofrimento das famílias das vítimas, que desconsidera os efeitos que o crime produz e tudo que ele gera na sociedade, que é o discurso, muitas vezes, repleto de boa vontade, repleto de ardor, de entusiasmo, mas que não consegue ainda encontrar aquele ponto de equilíbrio. E cabe-nos, enquanto Associação Jurídica Espírita, enquanto Associação de Magistrados Espíritas, trazer essa reflexão, mas com um compromisso de equilíbrio, de maturidade e, por que não, de um pouco mais de técnica jurídica, um pouco mais de reflexão jurídica. E é o que nós gostaríamos de fazer aqui em breves palavras. Todos imaginam que a pena é um santo remédio para todo crime. Então, tão logo surge um crime violento, tão logo vem ao noticiário um crime de repercussão nacional, o primeiro clamor popular é: aumenta a pena. Mas aqui precisamos refletir. Qual aumento de pena dá conta do passado? Essa é a primeira reflexão. A reflexão dos limites do direito penal. O direito penal lida com o trágico depois que ele aconteceu. Depois que ele aconteceu. A tragédia se instala, o prejuízo se torna evidente e vem o direito penal quase que recolher os cacos. Então, isso é algo que nós precisamos pensar. O crime é um fenômeno muito mais profundo do ponto de vista histórico, social, psicológico e espiritual do que dá conta o direito penal. É nós pedirmos para um anãozinho, que é o direito penal, dar conta desse gigante que é o crime. Portanto, é nosso dever, nós que somos da área jurídica, esclarecer que o instrumento pena, ele é ineficiente para combater o crime.
ineficiente. Você pode multiplicar por 1 milhão a pena. Isso não vai resolver o crime. O crime precisa ser encarado, ele precisa ser tratado com outros instrumentos além da pena. Esse é um ponto importante. Muito importante. Segundo, há no imaginário popular a crença de que a privação de liberdade é o remédio para todos os males. E essa é uma reflexão que os grandes teóricos do direito penal e todos que lidam no dia a dia com o direito penal se fazem. O crime, uma vez cometido, precisa ser analisado segundo as suas peculiaridades. Para alguns crimes, a privação de liberdade não é um meio adequado de reparação. Então, aqui nós trazemos a reflexão, inclusive do desembargador, do colega Luciano, que são da área. Imaginemos um crime que tenha a ver com corrupção, com desvio de dinheiro. Qual a utilidade de você trazer esse indivíduo e colocá-lo numa cadeia? É algo que nós precisamos refletir. Senão seria muito mais eficiente, você trabalhar com mecanismos de restituição ao patrimônio público daquilo que foi tirado. E muitas vezes, aqueles que detêm a oportunidade, que têm acesso aos meios de comunicação, incitam a população a gritarem: cadeia, cadeia, cadeia. E nós assistimos pessoas que são dirigentes de instituições, de empresas respeitáveis, e a empresa acaba pagando a conta de um diretor. A empresa acaba com milhares de criaturas perdendo seus empregos, quando você poderia aplicar um tipo de penalidade que fosse forçá-lo a retirar do lucro e a ressarcir 3, 4, 5, 6 vezes aquilo que foi desviado do patrimônio público. Você continuaria gerando os empregos, continuaria promovendo o progresso, então nem toda pena de privação de liberdade é adequada. Aí surge a pergunta: em que casos há pena de privação de liberdade? E aqui nós, fazendo uma interface com a área médica, nós poderíamos dizer, funciona mais ou menos como os casos de internação. Você não interna todo paciente. Você só deveria levar para uma cadeia aquele paciente, porque quem comete um crime está acometido de uma doença. Esse é o paradigma espírita. Está adoecido. Ele só deve ser isolado quando ele representa um risco para a sociedade. Essa é uma reflexão que nós temos que fazer. Porque isolar e manter alguém numa cadeia é algo que movimenta uma estrutura gigantesca, toda uma estrutura administrativa e que demanda uma série de recursos pagos por nós. O que nos aflige é que assistimos assustados à escalada do crime, mas nós não assistimos ninguém discutindo sobre mudança do sistema prisional para garantir ao preso, por exemplo, garantir a ele o dever de trabalhar para o seu próprio sustento. Quando Francisco Cândido Xavier
foi perguntado a ele sobre a pena de morte, ele disse assim: os amigos espirituais nos dizem que ao preso deveria ser dada a oportunidade de trabalhar 8 horas durante o dia, mais a oportunidade de estudar 5 horas à noite. Porque um preso que trabalhasse, que todo o seu custo fosse bancado pelo seu trabalho, resgataria um valor, que é a dignidade da pessoa humana, o valor do trabalho, e haveria de fato uma recuperação. Uma recuperação. Ainda aliada ao estudo, não só nós estaríamos preparando essa pessoa para reingressar na sociedade após reabilitar-se, após cumprir a sua pena, como estaríamos dando a ele um remédio contra o grande mal que talvez tenha sido uma das causas do crime, que é a ignorância. Então nós temos um sistema social mantido pelo materialismo e pelo egoísmo, uma sociedade que acredita em valores materialistas e egoístas, que produz indivíduos individualistas e que geram distorções e iniquidades, e depois se sente no direito de matar por conta das consequências que esse próprio sistema gerou. Esse é um ponto que nós devemos pensar, devemos refletir. No Livro dos Espíritos, questão 760 e seguintes, eu não vou ler, nosso tempo já está terminando, são breves palavras, são sementes. A partir da questão 760, os Espíritos respondem a Kardec sobre a questão da pena de morte. Nos parece, e aqui eles são firmes, no sentido de dizer que o dia que as leis humanas se aproximarem das leis divinas, a pena de morte será abolida da terra. Porque a pena de morte é você pegar a sujeira e jogar para debaixo do tapete. Fingir que as causas do crime não existem e enfrentá-lo apenas com um processo criminal que depois dá um choque elétrico com uma injeção letal. Há um compromisso maior. Nós temos uma responsabilidade maior. O desembargador sabe, hoje o Tribunal de Justiça, a próxima presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, uma mineira, esteve aqui essa semana em Minas Gerais. O próprio Tribunal de Justiça, através do seu presidente, desembargador Herbert Carneiro, adotou como prioridade agora um olhar cuidadoso, responsável sobre o cumprimento da pena. Inclusive estimulando o sistema PAC, que é um sistema alternativo de cumprimento da pena, que é impressionante, que acredita na recuperação, e isso agora se tornou a pauta, ao menos em Minas Gerais, e quiçá em todo o Brasil, enfrentarmos, de fato, as causas da criminalidade, e enfrentarmos de maneira corajosa um remédio que seja efetivo para amenizar os efeitos do crime. Aqui nós gostaríamos, para encerrar, apenas de dizer o seguinte: muitas vezes nos perguntam, como você consegue conciliar o espiritismo com a magistratura? E nós aprendemos isso no próprio Tribunal de Justiça. Nós não julgamos a pessoa. Isso é um erro. Nós não julgamos a pessoa, nós julgamos o fato. O fato. O crime é algo tão complexo que ele extrapola essa vida. Porque qual medida eu, juiz, posso tomar depois que uma pessoa foi assassinada? Como que se repara isso? Isso não tem reparação.
O crime causa uma sequela que não tem reparação na lei humana. Não há nada que a gente possa fazer. Dar um dinheiro para a mãe? Eu não aceitarei receber dinheiro nenhum se meu filho fosse assassinado. Nada pagaria. Então, nesse momento, nós que somos aplicadores da lei humana, reconhecemos a nossa impotência. Nós apenas lidamos com efeitos limitados do crime. Porque a reparação verdadeira do crime está na lei divina. E ela só se faz com a reencarnação. Porque aquele que tirou a vida dará a vida, restituirá a vida. Aquele que tirou um patrimônio restituirá o patrimônio. A lei divina inverte as posições e faz com que de fato haja uma reparação genuína e integral. Nós, com a lei humana, somos chamados a apaziguar as feridas. Apaziguar as feridas. Atuar no fato, cuidar do criminoso, afastá-lo muitas vezes do convívio social, para que não volte a cometer em sequência aqueles crimes, mas temos que conviver com essa impotência de não conseguir resolver definitivamente as consequências do crime. São essas reflexões que nós gostaríamos de fazer e de trazer, apenas para abrir o debate, e quero encerrar com um parágrafo de Emmanuel, onde ele diz assim: o malfeitor no cárcere ou em cumprimento da pena que lhe foi cominada é semelhante a um enfermo no hospital ou em tratamento adequado, requerendo compreensão e apoio fraterno. Nós somos espíritos em evolução. Podemos ser vítimas da crueldade e da maldade nos mais absurdos níveis, mas nós não podemos perder a coragem de encarar esse problema na sua múltipla complexidade e buscar soluções que são muito mais trabalhosas do que matar um malfeitor. Muito obrigado.